Bom dia a todos. Esse é mais um episódio de Dois Testamentos, o quarto, não é? Para quem não viu os três anteriores, vale a pena conferir. Isso aqui é um projeto sobre as profecias messiânicas que o Novo Testamento diz ter cumprido do Antigo, na pessoa de Jesus e em outras circunstâncias, não é? E nós estamos analisando o Antigo para ver se é verdade mesmo, tá certo? Assim como a comunidade de Bereia, né, que são os famosos bereanos, iam analisar no Tanar, no Antigo Testamento, para ver se era verdade o que estava sendo ensinado, segundo o Novo Testamento, não é? Nós estamos analisando para ver se é verdade ou não o que o Novo Testamento diz ter cumprido do Antigo, tá bom? Hoje nós vamos ver quatro textos que foram tirados do Antigo Testamento por Paulo na Epístola aos Romanos, tá certo? Então, várias vezes Paulo cita Isaías em Romanos, e em todas essas quatro vezes que Paulo cita Isaías, ele distorceu o texto para tentar fazer com que as pessoas cresçam no que ele estava falando, tá certo? Então, aqui da forma mais rápida que for possível, nós vamos analisar esses textos tanto em Romanos quanto em Isaías, tá bom? O primeiro deles é Romanos capítulo 2, versículos 23 a 24. Diz o seguinte: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que é que o texto falou? O texto diz: vocês que são judeus, que dizem que guardam a lei, que se honram na lei, vocês descumprem tanto a lei que os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. Não é isso? E aí, se você for olhar no rodapé, a indicação é para Isaías capítulo 52 e versículo 5. E aí vamos ler um pouco do contexto, né? Vamos ler Isaías 52 e 2. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus: o meu povo desceu no princípio ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, o que acho eu aqui? Diz o Senhor. Pois que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os seus dominadores dão uivos sobre ele, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Ora, qual é a diferença entre Romanos e Isaías? Romanos diz que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos judeus, não é isso? E o texto de Isaías é um texto positivo para os judeus, é uma profecia de esperança, né? Dizendo que os povos fizeram injustiças contra os judeus e que Deus tem piedade do seu povo e que o nome de Deus é blasfemado o tempo todo. Ora, o texto nem diz quem está blasfemando o nome de Deus, tá certo? E tampouco diz que é por causa dos judeus. Então, Paulo disse claramente que os judeus, quando descumprem a lei, né, causam blasfêmia nos gentios. Mas não é isso o que Isaías falou no seu capítulo 52. Fica até como dica aqui o capítulo 52 de Isaías, que é colado ao 53, que é o grande texto messiânico, né, para os cristãos. Todo o contexto fala sobre Israel, né? Então, nós ainda vamos falar sobre Isaías 53, mas é importante citar que o contexto fala sobre Israel, inclusive vários textos anteriores de Isaías 40 e tanto, né? Eles tratam Israel como meu servo, da mesma maneira que Isaías 53. Então, gostaria que vocês fossem lendo para ir adiantando o nosso vídeo sobre Isaías 53 no futuro, tá certo? Vamos lá. Segunda profecia ou segunda citação, Romanos 9, versículos 28 a 29. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência,
teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. O que esse texto fala, segundo Paulo? Paulo disse que se Deus não salvasse ninguém, Israel seria como Sodoma e Gomorra, não é? Se nós lermos o contexto, nós veremos claramente que Paulo está falando sobre a salvação, se a salvação é pela fé ou se a salvação é pelas obras, tá certo? Só que então vamos para a referência do Tanar, do chamado Antigo Testamento, que é Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ora, descendentes no sentido de salvação e sobreviventes no sentido de um povo que sobrevive de um cativeiro, de uma perseguição, de uma aflição, como era o contexto do povo de Israel na época de Isaías, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não posso pegar um texto que fala sobre sobreviventes, né, de um cativeiro e pegar isso aí para salvação. Não é certo que eu distorça textos para citar, para fazer parecer que o que eu estou falando é verdade, não é? Inclusive, vocês mesmos dizem isso quando atestam que pegar um texto sem o contexto é uma coisa errada, é a transgressão de uma regra de boa interpretação, não é isso? Romanos 9 e 27 é o nosso terceiro texto. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A citação é a Isaías 10 e 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Ora, o texto fala claramente que isso se refere ao retorno dos judeus do exílio, não é? Pode ler o contexto. Leia o contexto de Isaías capítulo 10, tá certo? Isso aqui fala do retorno do povo de Israel do exílio. Um restante voltará, não é? É isso que o texto fala. Aí eu pergunto a você, será que é honesto que eu pegue um texto que fale sobre o retorno de um povo, de um cativeiro, e fale, como diz Isaías? Isaías disse isso aqui, olha o plágio aí, a transgressão, né? Isaías disse isso aí, só um restante será salvo, né? Então, isso aí é uma coisa totalmente, como é que eu posso dizer, não está de acordo com as regras de uma boa citação de um texto. Você não pode citar um texto distorcendo o que o autor quis dizer, né? Isso hoje seria qualificado como uma transgressão muito grave até, né? Então vamos lá. Para concluir o nosso quarto e último texto, Romanos capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O que está escrito? O que Paulo disse aqui? Vai vir um libertador de Sião, né? E vai desviar as iniquidades de Jacó, ou seja, Jesus, né? Que veio e veio dos judeus, né? Veio de Sião e para desviar a iniquidade do mundo. Aí vocês dizem, olha, está claríssimo, né? O Antigo Testamento avisava um Redentor que iria salvar o povo dos pecados dele. Só que será que está tão claro assim? Será que se nós formos para o Tanar, nós vamos encontrar esse mesmo texto? Vamos lá. A citação é a Isaías 59 e 20. Eu vou até ler em hebraico para explicar palavra por palavra, né? Uva letion goel ulshave pesha beYakov deum Adonai. Isso quer dizer o seguinte: e virá a Sião, letion, certo? E virá a Sião um redentor. E aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Repetindo, virá um redentor a Sião, né? Não é de Sião, ele virá para Sião, né? E para os que em Jacó se desviarem da transgressão. Tá certo? Então, o texto não fala que libertador vai desviar a transgressão das pessoas. Muito pelo contrário.
O texto fala que o libertador virá para as pessoas que se desviarem da transgressão. Vocês percebem a grave distorção do texto? O texto dizia uma coisa, né? Vem uma pessoa citando o texto e diz outra totalmente diferente. Então tá aí, foram 4 textos, 4 citações que Paulo fez na Epístola aos Romanos, né? Ele fez ao livro do profeta Isaías e todas 4 ele distorce o texto. Ele interpreta o texto de uma forma diferente para parecer que o texto dizia o que ele quer que o texto diga, não é? E aí eu concluo com uma pergunta. Ora, se o Novo Testamento é tão evidente, sua mensagem é tão clara, não é? Tão universal e tão verdadeiro, por que que precisa de uma distorção de texto, de uma adulteração de texto, para ele provar o que ele quer dizer? Fica aí a pergunta. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, você pode se inscrever neste canal.